Hoje em dia, tudo ao nosso redor está ficando inteligente, não é? O telefone, o carro, a casa. Mas fica a pergunta: de onde vem a matéria-prima para toda essa inteligência? A jornada começa bem longe das fábricas de tecnologia, num lugar com custo oculto que, olha, raramente aparece na fatura. Então, o que é que alimenta esse futuro? A energia para a inteligência artificial, os materiais para os painéis solares, os componentes que a gente carrega no bolso. A resposta não é tão limpa ou virtual quanto a gente imagina. Não, ela não está na nuvem. Está bem debaixo dos nossos pés. A resposta está aqui, em paisagens como esta, onde a imagem toda polida da tecnologia encontra a realidade empoeirada da mineração. É exatamente nessa contradição que a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo. Vamos então para o nosso primeiro ponto, o tal ingrediente secreto. Existe um conjunto de elementos que conecta tudo: a transição energética, a segurança global e até o aparelho que está na nossa mão. Eles são praticamente invisíveis no dia a dia, mas na verdade são a base de tudo. Olha, essa lista que a gente vê na tela é basicamente um resumo do nosso século. Cada um desses setores de alta tecnologia depende, e muito, desses minerais. Sem eles, a revolução digital, a transição para energias renováveis e até os sistemas de defesa modernos simplesmente não existiriam como a gente conhece hoje. E aqui a gente chega num paradoxo interessante. O nome terras raras engana um pouco. O problema de verdade não é a escassez, mas o processamento. Como o livro que baseia esta análise detalha, a extração desses elementos é uma das mais poluentes e complexas do mundo. O custo ambiental e humano é gigantesco. Essa citação resume perfeitamente a nova geopolítica. O poder mudou de forma. Ele não está mais só nos exércitos que a gente vê ou em territórios enormes, mas está ali, escondido em rochas que a maioria de nós nem daria bola. E claro, essa importância toda deu início a uma verdadeira corrida global. As nações agora competem não só por influência, mas pelo controle direto das matérias-primas que vão alimentar o futuro. É uma disputa acirrada. E essa corrida, olha, só está se acelerando. É só olhar para a União Europeia. Em pouco mais de uma década, a lista de minerais que eles consideram críticos para a economia e segurança mais do que dobrou. Isso não é só uma estatística, sabe? É um sinal muito claro de uma dependência crescente e de uma ansiedade geopolítica que está no ar. Esse número aí, 2,7 trilhões de dólares, foi o gasto militar global em 2024. Uma parte bem significativa desse valor foi investida em armamentos de alta tecnologia, mísseis guiados, drones, sistemas de defesa, todos eles repletos de terras raras. Ou seja, a segurança nacional se tornou um dos grandes motores dessa demanda. No centro dessa disputa, a gente vê as duas maiores economias do mundo. De um lado, os Estados Unidos, correndo para diversificar suas fontes, do outro, a China, que usa sua posição dominante como uma poderosa ferramenta de negociação. É um verdadeiro jogo de xadrez global, só que jogado com minerais. Tá, mas e onde o Brasil entra nessa história toda? Bom, com as superpotências buscando desesperadamente diversificar suas fontes, os olhos do mundo se voltaram para as vastas reservas do nosso subsolo. Este gráfico deixa bem claro o porquê. O Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras conhecida no mundo. Num planeta faminto por esses recursos, isso transforma o país num território super estratégico e, claro, muito disputado. E essas reservas não são só teoria num mapa, não. Elas estão concentradas em estados como Goiás, Minas Gerais e Bahia. Essas regiões estão rapidamente se tornando as novas fronteiras da mineração global, trazendo promessas de riqueza, mas, ao mesmo tempo, um potencial imenso para conflitos. Mas qual é o impacto real quando essa fronteira extrativa avança? O livro Rede Global Extrativa de Terras Raras apresenta um conceito muito poderoso para descrever isso. Ele chama de asfixia territorial. A ideia central aqui é a seguinte: a asfixia territorial vai muito além de só cavar um buraco no chão. É um processo que, aos poucos, sufoca uma região inteira. Ele cerca e fragmenta a terra, mas também a vida das comunidades, tomando controle da água, do acesso, e acaba quebrando os laços que mantêm aquela sociedade unida. Essa citação captura a essência do problema. As cercas não são só físicas, sabe? Separando um pedaço de terra. Elas se tornam barreiras sociais que dividem vizinhos, famílias e que destroem um modo de vida construído por gerações. A fratura acontece tanto na paisagem quanto na própria comunidade. O livro descreve como esse processo se desenrola em etapas bem claras.
Tudo começa com a chegada de um projeto que rapidamente assume o controle dos recursos vitais. Isso leva à fratura do espaço e das relações sociais e, por fim, resulta num ambiente de insegurança e sofrimento para a população local. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental. Será que estamos pagando um preço oculto pelo que chamamos de progresso? Talvez seja a hora de questionar os rótulos que usamos para descrever essa nova era tecnológica. Energia limpa, tecnologia verde. A gente ouve essas palavras o tempo todo. Elas pintam um quadro bonito de um futuro sustentável, um progresso sem vítimas, mas será que essa imagem é totalmente real? A análise que estamos explorando oferece um contraponto bem forte. Chama isso de maquiagem climática. A ideia é que o marketing verde muitas vezes funciona como uma fachada, escondendo a destruição ambiental e social que é necessária para criar a tecnologia que chamamos de limpa. E aqui está o ponto central da questão. O tal do progresso não é distribuído de forma igual. O benefício de um smartphone novo ou de um carro elétrico num continente pode estar diretamente ligado ao sacrifício de uma comunidade e de uma paisagem em outro. No fim das contas, territórios inteiros podem se tornar o que se chama de zonas de sacrifício. São lugares cuja saúde ambiental e social é comprometida para alimentar a demanda de um mercado global que talvez nunca veja as consequências diretas do seu próprio consumo. Então, no final, a gente fica com esta pergunta, né? A nossa tecnologia nos conecta de maneiras incríveis, isso é fato. Mas essa conexão tem custos que não aparecem nas telas dos nossos aparelhos. Entender esses custos é o primeiro passo para, quem sabe, imaginar um futuro que seja verdadeiramente inteligente e, acima de tudo, mais justo.